sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Satanás é ardiloso e o apóstolo Paulo falava sobre os ardis de Satanás. Nós precisamos tomar muito cuidado para que não caiamos nas estratégias de Satanás, não é? Efésios capítulo 6. Amém? Vamos dizer assim, que existem 3 níveis de batalha espiritual. A pessoa que é um pouco crente tipo C, Satanás os tenta com pecados da carne. Vamos falar dos crentes tipo B. Satanás os tenta com desejos, pensamentos, sentimentos. E crente tipo A, Satanás os tenta para que eles não cresçam, para que eles fiquem desanimados, para que eles se prostrem. Vamos analisar mais ou menos assim. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Além de ser cilada, é astuta. Podei-vos assentar, abrindo comigo a sua Bíblia, em Josué capítulo 7. Você sabe que a oração, ela é uma prática muito interessante para todos nós, né? A oração, aquela oração feita de uma maneira bem intrínseca, bem aberta, bem íntima. A oração feita quando você e eu abrimos o nosso coração para Deus, escancaramos todas as portas para nós mesmos enxergarmos. A importância de nós sermos capazes de enxergarmos aquilo que existe dentro de nós. A importância de nós olharmos para dentro da nossa vida e conseguirmos enxergar aquilo que Deus quer que nós saibamos. Às vezes nós queremos enxergar o espiritual que existe fora de nós, sem ao menos termos noção do espiritual que existe dentro de nós. Josué estava passando um momento muito bom da vida dele. Ele havia tido uma vitória muito expressiva, primeira vitória do governo dele como general, como capitão, como líder espiritual e líder de milícia. E ele precisava daquela vitória, porque conhecendo Israel como ele conhecia, passando com Moisés durante toda aquela situação, ele sabia que aquela vitória ia ratificar um pouco mais o seu posicionamento diante do povo. Então ele havia tido uma vitória muito expressiva. E a Bíblia diz assim que ele estava já um tanto seguro, um tanto confirmado no cargo e na função, e ele estava para atacar uma próxima cidadezinha, mas era uma cidadezinha muito pequena, uma cidade de Ai, muito pequena comparada a Jericó. E na batalha contra Jericó havia algumas recomendações importantíssimas, e a Bíblia diz assim que chega na hora dele guerrear contra Ai, ele comete uma falha. Você sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles? Sabe? Você sabe qual é a sua fraqueza? A Bíblia diz assim que as nossas fraquezas, elas são diferentes uns dos outros. Aquilo que é fácil para mim é difícil para você, o que é fácil para você é difícil para mim. A história do calcanhar de Aquiles, onde tudo coberto, ninguém conhecia aquele homem, né? E o calcanhar dele é o que estava exposto, foi onde a flecha que foi atirada e ele morreu. Qual é a sua fraqueza? Pastora, como eu consigo descobrir a minha fraqueza? Pela sua história, seu ponto fraco. Analisando os momentos em que você enfraqueceu, analisando as situações. Você sabe o que Deus disse para Josué? Que ele não podia ter dentro dele? Deus disse uma coisa para Josué. Você não estou falando de pecado não, tá? Não minta, não inveje, não adultere, nada disso.
Josué era um homem de Deus. Homens de Deus e pessoas de Deus não precisam de tais recomendações. Você que é de Deus, você não precisa ouvir. Você é uma pessoa que tem uma vida de santidade, você não precisa ouvir, não adultere. As recomendações de Josué eram para um crente tipo A. Deus olha para ele em Josué capítulo 1. Você não pode ficar desanimado. Tem de bom ânimo, você não pode ficar desanimado. Essa é uma recomendação para todos os cristãos que estão numa jornada de ascensão para chegarmos até na eternidade. Não desanimes. Satanás sabia que a recomendação de Deus para Josué era o ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Como Satanás iria desanimar Josué? De que maneira? Mexendo na segurança dele. O que te desanima? O que desanima você? Existem pessoas que desanimam quando elas olham para os outros. Elas olham para as outras pessoas e ficam desanimadas só de ver o erro dos outros, o proceder dos outros. Existem pessoas que desanimam quando fracassam, quando cometem um erro. Existem pessoas que desanimam por inúmeras situações. O que desanimou Josué? Uma derrota, porque ele era um general. O que desanima você? A Bíblia diz assim, que ele manda alguns espias, ele tem a mesma estratégia de milícia de Moisés. A Bíblia diz em Josué, capítulo 7, vamos lá comigo? Versículo de número 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens, Josué capítulo 7, versículo 2, a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Josué toma partido e estratégia belicosa humana. Espia a cidade, vê a situação dela e vamos ver como que nós vamos fazer essa batalha e essa guerra. A minha e a guerra, sua guerra não é feita aqui na terra, mas nas regiões celestiais. Você leu em Efésios, o apóstolo Paulo recomendando que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, nos próximos versículos de Efésios 6, mas contra principados e potestades e forças e poderes deste século, nas regiões celestiais. Ele olha e analisa de uma maneira humana. Você sabe, neste momento, quando tudo parece bom para você, quantas vantagens pode ser que o inferno está de posse? Será que nós conseguimos entender que o inferno trabalha dia e noite com o que você oferece e com o que você não oferece? Ele trabalha com atitudes erradas, ele trabalha com a morosidade, ele trabalha com a letargia, ele trabalha com a mornidão, ele trabalha com tudo. O inferno é um local de trabalho. E Satanás queria muito envergonhar Josué. Satanás queria muito ver aquele líder prostrado. Satanás queria ver muito Josué falando como os demais judeus. Satanás queria muito colocar Josué na altura de pessoas comuns. Satanás sabia que não ia fazer Josué desistir de Deus. Satanás sabia que Josué ia terminar a sua carreira dizendo, façam o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Satanás não queria desviar Josué, não queria que Josué se afastasse de Deus, não queria que Josué voltasse contra Deus. Ele só queria ter o prazer de vê-lo igualado às pessoas comuns, falando a mesma coisa, prostrado da mesma maneira. Era só isso que ele queria. E ele conseguiu. Muitas vezes, Satanás não tem aspirações com você de fazer você desviar, de fazer você ir para o mundo, de fazer você cometer pecados.
Só o que Ele quer. É por frações de segundos, de minutos ou uma hora na sua vida, nesse período que você passa, que você seja como pessoas que não tiveram o que você teve, que não receberam o que você recebeu. Ele gostaria de ver você que recebeu, que teve, que tem, que é cercado, que é vigiado, que é amado, que é protegido. Tudo que Ele quer. E Ele vê aquela pessoa lá que recebeu 30%, 20% do que você recebeu. Ele só gostaria que você agisse como aquela pessoa, para que Ele tivesse um prazer de ver você murmurando como os murmuradores, reclamando com os que reclamam, desanimados como os prostrados, abatido como os abatidos. É só o que Ele gostaria, porque Ele sabe. Ele sabe que eu e você nunca vamos retroceder. Não existe vida fora de Cristo. Não existe vida longe de Deus. Não existe sequer, nem passa pela sua mente, nem passa por sua vida, você pensar sequer que estará um dia longe desse seu Senhor. Não é isso que o diabo quer. Quem disse que ele sonha ou planeja? Claro que seria para ele um prato cheio ver você virando as costas para o seu Salvador. Satanás sabia que Pedro era a menina dos olhos do Senhor do Evangelho. Ele sabia do Senhor Jesus. Ele sabia que não ia conseguir desviar Pedro. Ele sabia que Pedro ia ser uma coluna no reino, pois ele pediu Pedro diante de Deus, e Jesus entra como intercessor dizendo: não, Pedro não. Ele sabia que Pedro nunca ia se desviar, que Pedro seria uma coluna da igreja. Ele sabia disso. Mas quem disse que ele queria desviar Pedro? Ele só queria essa mancha na história dele. Era só o que ele queria. Ele queria que alguém que esteve tão perto pudesse estar tão longe. Pedro estava muito longe do Senhor Jesus. João não, João chegou bem pertinho. Pedro estava no pátio. Satanás só queria que alguém que ouviu palavras tão inefáveis, palavras tão maravilhosas, pudesse dizer palavras tão destrutivas: não sei, não o conheço, não sou. Era só isso. Satanás não quer que você desvie. Ele sabe que eu nunca vou desviar e que você nunca vai desviar. Não existe vida fora de Cristo. Nós morremos, mas damos a nossa vida para Ele. Dele a nossa vida, a nossa história, os nossos sonhos, as nossas lágrimas, dores e tudo. Mas Ele não quer que você desvie. Ele só quer que você seja uma pessoa comum. Lembra da proposta de Dalila a Sansão? Conta o teu segredo para mim. Conta o que te faz um ser humano comum. O que te faz um homem comum. Eu não sou comum. Você não é comum. Nós ficamos de pé quando muitos no nosso lugar já estaríamos prostrados. Nós abrimos a nossa boca para abençoar como muitos iriam maldizer. Nossas mentes são sagradas e consagradas quando as mentes de muitos são poluídas. Os nossos corações são santos e amam a Deus com toda a paixão que um ser humano pode ter. Enquanto que muitos corações dúbios, débeis e frágeis. Ele não quer que eu me desvie. Ele não quer, ele já perdeu a esperança com respeito a mim e a você. Tudo que ele quer, por uma hora só, olhar para mim e para você, e olhar para Ele. Olhar para você abatido, prostrado, triste, desanimado, achando que a sua vida não tem sentido, achando que tudo está perdido.
e olhar para o seu Senhor e Salvador. É só o que Ele quer. Ele quer por alguns momentos que você tripudie, que você chore, que você reclame, que você abra a boca precipitadamente, que você sinta de uma maneira, é só isso que Ele quer, que você seja comum, só por um tempinho. E quando você descobre isso, que são estratégias de Satanás, você diz, é isso que você quer? Uma das maneiras de você lidar com o diabo, bem positiva, é sempre você analisar assim, o que Satanás quer? Então faça o contrário. Ele quer, então não vou fazer. É tão fácil resistir a Satanás, só você saber o que ele quer. A Bíblia diz assim, e voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, subam os 2.000, versículo 3, ou 3.000 homens a ferir ar. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Diga comigo, fatiga. Os espias, os militantes, os capitães, disseram que seria melhor, essa situação de seria melhor, isso é meio complexo. Eu acho que isso é melhor. O que é melhor? Eu acho que é melhor, seria melhor para não fatigar todo o povo. Fatigar. A vitória de Jericó quem deu foi Deus. O povo não estava nem cansado. Josué ouve aquilo e concorda. Ele ouve e concorda. Ele ouve e concorda. Ele ouve e concorda. Por que você concorda com aquilo que você devia discordar? Existem condições em você para discordar, para se opor, mas você não se opõe, você concorda. Espera aí um pouquinho. Tudo bem, o conselho de vocês é viável, mas deixa eu fazer uma oração. Senhor, Josué orou? Não. Assim como os gibeonitas, ele não orou. Por quê? Porque Josué tinha um perfil. O perfil dele era para a guerra. Pessoas que gostam de guerrear, elas precisam unir guerra com oração. Não adianta você só ser um guerreiro, uma pessoa viril, uma pessoa determinada, uma pessoa cabal, se você não for de oração. Você vai guerrear para perder. A oração hoje tem sido descaracterizada como uma ferramenta na vida dos crentes. Hoje, dificilmente um crente que ora o quanto deve orar. E nós estamos vivendo dias difíceis, onde Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão. Agora a questão é, você ora o quanto você deveria orar? Essa é a grande pergunta. Por que ele não orou? Porque a situação estava confortável. Uma vitória expressiva aqui, uma cidade pequena ali. E eu digo uma coisa para você que sempre digo, ninguém tropeça no muro, tropeça numa pedra ou numa saliência de calçada. Você não cai muitas vezes numa barreira enorme você pula. Mas pedregulhos, saliência, degraus diferentes um dos outros, você tropeça. Foi esse o erro de Josué. Ele não conseguiu entender que batalhas são santas, que guerras são santas, e que a minha oração e a sua oração, ela tem que existir antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Nós precisamos entender que a oração ela deve caber e se encaixar em todos os tempos da nossa vida. Se você não ora, você não está apto para guerrear. Aquela guerra ia dar errado. Por quê? Porque tinha algo errado. Mas como Josué ia saber se ele não orou? Fala para mim, por que Deus não avisou Josué? Josué não perguntou,
Senhor, nós podemos ir para Ai com 2 ou 3 mil homens? Senhor, está tudo certo? Está garantido? Quantas vezes Josué buscou Deus para guerrear contra Jericó? Quantas instruções foram dadas? Até o anjo ele viu. E ele perguntou, é dos nossos ou dos nossos inimigos? Até a manifestação ali daquele anjo, que é o Senhor. Muitos teólogos concordam que é o Senhor Jesus. Agora, por que as batalhas da sua vida, as que você considera pequenas, são as que têm te dado grandes derrotas? Grandes derrotas não precisam vir de grandes batalhas. Grandes derrotas muitas vezes vêm de batalhas pequenininhas que são negligenciadas todos os dias. Por que Deus não fala com Josué? Porque ele não pergunta. Se você não conversa com Deus, Deus não tem obrigação de ficar atrás de você, falando as coisas que estão acontecendo, falando aquilo que o diabo... Josué não orou, ele não conversou, ele não falou com Deus. Simplesmente ele olhou para aquela milícia no âmbito humano. Eu e você somos espirituais, e existe uma guerra espiritual, e existe uma batalha espiritual, e existe miríades espirituais. É isso que nós temos que entender. Quando eu e você oramos, nós temos decisões sábias. Quando eu e você oramos sobre Deus, a sua vontade, Deus, a sua vontade, Deus, a sua vontade, Deus, elimina tudo aquilo que Satanás pode usar, tudo aquilo que ele pode fazer para me motivar, para me incentivar, para me inclinar, Senhor. Eu quero a sua vontade. Josué não orou, porque achou que não precisava. E Deus não respondeu, porque Josué não orou. O quanto você tem orado pelas suas milícias, pela sua guerra, pela sua vida? Primeira coisa que Satanás faz quando um crente passa por uma situação difícil é tirar dele a oração. E vamos de passagem, Satanás tem tido muito êxito nisso. A Bíblia diz assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles 36 e os perseguiram desde a porta até Sebarim e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Desânimo. O povo ficou desanimado. Quando Josué olhou aquilo, pastora, mas lembra quando Davi, o povo tudo se volta contra Davi e Ziglag? E Ziglag se fortalece no Senhor? Então, Josué não conseguiu. Eu quero dizer uma coisa para você, que Josué aqui desanima também. Por quê? Porque fica triste e abatido com aquilo que vê. Um homem que foi recomendado a não desanimar, estava desanimado. Ele era apenas um ser humano. Você e eu somos apenas um ser humano. Somos apenas e meros seres humanos. Por isso que devemos levar isso em consideração. E por isso que devemos buscar dia após dia. Por isso que temos que viver uma vida espiritual. Por isso que precisamos orar e buscar de Deus. Senhor, mostra para mim, vê aquilo que Satanás está programando, vê aquilo que ele está trabalhando, vê o que ele está objetivando. Para os crentes tipo C, Deus vê o que ele está planejando, um adultério, uma prostituição, vê o que ele está planejando para os crentes tipo B, velha criatura, personalidade, para os crentes tipo A, desânimo, tá? Eu sei que para você, eu falei só A, B e C, só para dar uma lucidez na sua mente. Em nome de Jesus, eu quero te pedir uma coisa. Você precisa entender que você tem um inimigo. E esse inimigo não é qualquer um. Satanás anda ao seu derredor. E ele quer muito, muito, que você seja comum. Que na hora da aflição, que na hora da dor, não suba a adoração. Quando ele olha para Jó,
e ele vê Jó adorando, louvando, sacrificando. Aquilo irrita excessivamente Satanás. Excessivamente. Como pode um ser humano ser tão fiel se eu, como um anjo, não conseguir? E ele olha para Deus e diz assim: e aí? Vê o meu servo Jó. Deus sabia o que Satanás estava querendo, programando. Não há homem mais temente e fiel do que ele. Lógico, o Senhor o cerca do melhor. Deixa. Tudo o que ele queria era que Jó pecasse, era que Jó praguejasse, era que Jó levantasse contra Deus. Era só o que ele queria. Ele sabia que Jó nunca ia desviar-se, ele sabia que Jó nunca ia amaldiçoar, ele sabia disso, mas ele queria que aquele louvor e aquela adoração fosse interrompida. O que ele quer que na hora da aflição você não louve mais, você não adore mais, você não chore de amor por ele, que não mais essa palavra, essa frase que sai da sua boca. Isso ele odeia, abala o inferno, quando você diz: Senhor, a minha vida está de cabeça para baixo, mas eu quero te dizer que o meu amor e a minha fidelidade por ti está acima de qualquer situação. Isso abala as estruturas do inferno, é isso que ele odeia. E o que ele quer é que eu e você não consigamos dizer isso. O que ele quer é que você não o adore, não o ame, não o louve, não o queira mais, não o busque mais. É isso que ele quer. E vamos dizer de passagem, ele tem conseguido isso de muitas pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho no oratório, à beira da sua cama? E você disse: sabe, Deus, eu estou aqui, não estou aqui. A minha vida tem muita coisa embaraçada, muita coisa ruim, muita coisa fora do lugar, mas eu estou aqui, não estou para falar disso, não estou afim de falar de nada disso não. Hoje eu não estou afim não. Estou aqui para falar que eu quero muito o Senhor na minha vida, sabia? Quero muito a tua presença, o teu amor. Eu quero te conhecer mais, eu quero mais de ti, quero mais do teu espírito, quero mais da tua face. Não vim aqui para falar de problema não, Senhor. Hoje eu não estou afim de falar de problema. Eu quero o Senhor. Isso o inferno odeia. Odeia. Odeia quando a minha oração e a sua fala de Deus. Odeia quando as nossas orações falam de amor, de prazer, de deleite dele. Odeia quando nós ignoramos nossos assuntos, nossas situações, e nós falamos: Deus, o Senhor é o meu assunto principal, o Senhor é o assunto que eu amo e que eu gosto de falar. Eu gosto de falar do Senhor, eu gosto de falar de amor, eu gosto de falar da sua obra redentora, eu gosto de falar do meu céu, eu gosto de falar da minha paixão por ti. O inferno odeia isso. Sabe qual oração que Satanás gosta? Versículo de número 7. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes. 6. Satanás gosta quando suas vestes são rasgadas. Ele gosta quando você tira aquela capa colorida que seu pai te deu, como José recebeu uma. Ele gosta que você se sinta a pior pessoa deste universo, que você se sinta mais um em meio a uma multidão, que você se sinta alguém que ninguém liga, que ninguém se importa. Prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Prostração em algumas situações são necessárias, mas nessa aqui foi desaprovada. Deus disse a Josué: você não devia ter se prostrado dessa maneira, mas Josué se prostra. Deitaram um pó sobre suas cabeças. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizestes passar esse povo Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Dá a impressão que você está vendo Israel falar, né? Ah, mas aqui o inferno gostou muito, fala a verdade. Como o inferno aplaudiu de pé. Por que o Senhor nos fez sair de lá? Estamos perecendo, caindo na mão do inimigo. Hã? Como? Alguém como eu e você, que
temos recebido do Senhor tanto zelo, tanto cuidado, tanto amor. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Tanta restauração, tanta restituição, tanta obra, tanto amor, tanto zelo, tanto cuidado, tanto capricho da parte de Deus. Olhe para Josué. Ah, Senhor, antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ou seja, nós deveríamos ter nos contentado. Promessa não é para nós, não. Vitória não é coisa para mim, não, né? Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos? Ouvindo isto, os cananeus, todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão no nosso nome da terra. Então, o que farás ao teu grande nome? Senhor, o teu nome está em jogo. Quem disse que o nome do Senhor estava em jogo? Josué estava até atribuindo que o nome do Senhor, que a honra do nome do Senhor estava com o risco de ser maculada. Nada disso. Josué não entendia o que tinha acontecido no espiritual. Por quê? Porque ele não orou. Agiu pela ótica humana. Quando você negligencia uma oração, o diabo acha-se o máximo, porque 50% já está ganho. Deus não é nosso pajem de ficar atrás de nós, batendo nas nossas costas. Somos nós que temos que buscar, somos nós que temos que orar, não é mesmo? A palavra do Senhor diz assim, que havia uma ordem, capítulo 6, versículo 17. Essa era a ordem. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver. 6:17. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos do anátema. O que é anátema? Guardai-vos da maldição. Para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. A recomendação: porém, toda a prata e o ouro, os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Isso aí foi um pregão que passou. Todo mundo sabia que não podia pegar um alfinete de prata, de bronze, de ferro, de qualquer coisa, que era tudo de Deus. Não podia pegar nada. Essa era a ordem. O que acontece? Acã pegou. Você sabe disso. Só que Josué não sabia. Josué não sabia. Quando Pedro chega para Jesus e Jesus fala para ele, eu tive uma conversinha lá perto do pai, o diabo foi lá e queria você. Pedro não sabia disso. Quantas coisas que o diabo está fazendo agora que você e eu nós não sabemos? Quando é que nós vamos saber? Quando o buraco estiver pronto e nós estivermos dentro dele. É aí que nós vamos enxergar. Mas precisa ser assim? Não. O que Jesus disse? Quando vocês orarem, ora. O que ele orou em João 17? Pai, não os peço que os tire do mundo, mas os livre do... Quando vocês oram, vocês devem dizer o seguinte: livrai-nos do... Livrai-nos do... Livrai-nos do... Por isso eu vos digo, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Vigilância e oração, vigilância e oração, vigilância e oração. Josué não foi meticuloso. Ele não sabia que Acã havia tomado a capa e as moedas. Ele não sabia. Por isso, ele estava vendo as coisas no âmbito humano. Ele não sabia o que havia no espiritual. Como ele saberia, pastora? Orando. Deus podia ter dito aqui, anátema no meio de ti, antes da derrota. Antes da derrota. Pastora, mas esse negócio de ouvir a voz de Deus, isso é uma coisa tão complexa. Complexa nada, você não está ouvindo agora? Você está ouvindo Deus falando para você que você precisa orar e perguntar para Deus: Deus,
me mostra o que Satanás está fazendo e trabalhando com a minha negligência, com a minha preguiça, com as minhas palavras, com o meu jeito de ser. Senhor, a tua palavra diz em Tiago que eu tenho que confessar a minha miséria e transformar minhas emoções para que eu não caia e não incorra em situações malignas. Senhor, é isso que eu vou fazer. Josué não sabia do quê? 7:1. O que ele não sabia? Capítulo 7, versículo 1. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Quando os espias espiaram a terra e eles foram para guerrear, a ira do Senhor já estava acesa. Por que Josué não orou? Pelo mesmo motivo que muitas vezes nós não oramos. O conforto e achamos que a situação está garantida. Por isso, a situação estava toda levantada de uma maneira negativa nas regiões celestiais. Mas Josué não sabia. E então Josué se prostra. E fala como qualquer outro. E fala como um judeu comum, como um israelita comum. Não fale como um crente comum. Você não pode ser comum. Olha para a sua vida. Tudo que você tem recebido. Todos os investimentos que Deus tem feito em você. Você não pode pensar como um crente comum. Você não pode pensar como um crente da classe C. Você não pode agir como um crente que não recebe, que não tem. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Esse amor que temos recebido, essa graça, esse favor, esse abraço, essa presença, esse aconchego, essa fala que eu escuto, sem ele sequer pronunciar uma palavra, só de os seus olhos se encontrarem com o dele, ele já diz tudo. Olhe para a sua vida. Você não pode agir como uma pessoa comum. Você não pode negar o perdão, sendo que você foi perdoado. Você não pode desistir, porque ele não desistiu de você. Você não pode olhar para trás, porque ele nunca olhou. Você não pode ficar olhando para o seu passado, porque nem ele quer lembrar do que foi. Você não pode errar de novo. Você não pode errar de novo. Você não pode ferir o seu Salvador. Você não pode ser alguém comum, entende? Você não pode ser alguém comum. A Bíblia diz que o Senhor olha para Josué e diz que você está assim, eu te fiz líder, prostrado assim sobre o seu rosto, levanta. Eu não te sustento, não te levanto, eu não te abasteço para você ficar nessa situação. Eu te dou condições para você ficar de pé. Diga para o seu irmão, você tem condições de ficar de pé. Um pouquinho mais de blindagem garante isso. Um pouquinho mais de blindagem. Um pouquinho mais de escudo. Sendo menos sensível um pouquinho. Sendo menos sensível um pouquinho. O Senhor diz assim no capítulo 7, versículo de número 10. Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Uma ordem e uma pergunta. Levanta agora. Vamos, levanta agora. Eu mandei você prostrar? Não, então levanta. Porque o problema não necessita de prostração, de saco de cinza. O problema precisa de ação. Tem pecado no arraial. Se você tivesse pecado, se você tivesse falhado, você podia estar prostrado porque era a atitude certa. Mas o pecado não é seu, você é líder. Você tem que ir consertar a situação. Você está consertando a situação? Difícil consertar a situação? Difícil consertar a situação? Pastor, eu não tenho situação nenhuma para consertar. Então você está fora de órbita, você está abduzido. Todo crente tem uma situação para ser consertada. Tem crente que vive fora de órbita. A vida dele é uma maravilha aqui na terra. Eu não sei onde é que ele conseguiu essa... Não sei. No Calvário que não foi. Totalmente fora de órbita. Ele está fora de órbita.
Ele não entende nada de cristianismo. Tem muita coisa que você precisa consertar na sua vida. A não ser se você é abduzido. Se é abduzido, então você não tem nada para consertar. Deixa o barco torar, deixa a vida torar, você vai ver lá na frente o paredão que vai arrebentar tudo. Se você é crente, você tem coisas para consertar na sua vida. E consertar dá trabalho, precisa de iniciativa, precisa de determinação. Deus olha para Josué e diz: você precisa de fazer conserto, você precisa consertar a situação. Tem pecado no arraial. Qual é o crente que não precisa consertar nada? O crente que Satanás já cegou ele. Está tudo bem. Está cego, está tudo bem. Não enxerga nada. O cego não enxerga poeira, não sei se toca. Ele não enxerga a bagunça, não sei se toca. Se tocar ele consegue, mas ele não toca. Enxergue o que está errado na sua vida. Enxergue o que está errado na sua vida e conserte. O Senhor diz assim para ele assim, olha. Versículo 11. Israel pecou, esse é o problema. Transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, tomaram do anátema, furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Conserta. Levanta-te e santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, diante dos teus inimigos, não poderá suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Diga amém. Josué, levanta, agora é hora de agir, não é hora de ficar prostrado. Sabe quando é que você tem que prostrar? Quando você peca. Você prostra, põe a cara no pó, chora, pede perdão, analisa, olha. Mas quando a situação é agir, quando você vê que o diabo está nadando de braçada, você tem que agir, meu irmão. É ação. Não adianta você ficar jogar pó na cabeça, saco, desmotivar, desanimar. Agora, de tudo isso que a gente nós não nos atemos naquilo que aconteceu. Eu fiz você enxergar só o gozo do diabo nessa situação. De ver Josué falando como um judeu comum. Só isso. Alguém que era tão diferenciado, alguém que tinha tudo para ser diferente. Aí eu falo aquele versículo: as más conversações corrompem os bons costumes. A importância, diz Paulo, de você se cercar de pessoas de fino trato, de fina classe. A importância de você se elevar. Eleve-se a ti mesmo. Não queira ser melhor que ninguém, a não ser melhor que você mesmo. Entende? Está acabando o ano. Quais são os seus projetos para este ano? O que aconteceu com os seus projetos? Faltou Deus, faltou sonho, faltou sonhador. Foi isso que faltou. Faltou suor. Foi o que faltou. Sonhos e planos que dependiam de você, que não aconteceram, faltou o quê? Seu esforço, faltou atitude. Eu queria que você, assentado, fechasse os seus olhos. Tudo que o diabo quer de você é que você haja como uma pessoa comum. Olha o que Deus fez na sua vida. O quebrantamento do seu coração, o esquadrinhamento da sua alma, é uma obra do Espírito Santo. Deus. Sabemos que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós não podemos ser pessoas comuns. As pessoas comuns estão fora de órbita, Deus, abduzidas, felizes com suas vidas vencidas e medíocres. Assim como Pedro naquele jantar. Pedro estava feliz da vida, mal sabia
que ele era o prato principal do inferno. Se Jesus não tivesse intervindo, eu não sei o que aconteceria com ele. Quantos de nós estamos felizes em nossas festas, Deus, não sabendo o que acontece nas regiões celestiais? Por favor, Senhor. Onde estão os despertos da terra? Onde estão aqueles que querem ouvir a sua voz? Onde estão, Deus, aqueles que precisam estar atentos, Deus, o Senhor é aquele que fala com o seu povo. O Senhor é aquele que responde à oração do seu povo. Tudo o que Satanás quer é que esta mulher e este homem seja um crente comum. Murmure como todo mundo, reclame como todo mundo, haja impulsivamente como todo mundo, seja frio espiritualmente como a maioria. Seja distante, seja alguém que não priorize a oração como a maioria está fazendo, seja alguém que não valorize os cultos, nem a palavra, como muitos estão fazendo. É só o que o diabo quer de nós, Deus, mas nós não vamos dar este gosto para o inferno. Por quê? Porque nós enxergamos. O Senhor abriu os nossos olhos e nós podemos ver. Pai Santo, nós não vamos ser como todos. Não. O Senhor olha para os discípulos e diz: vocês querem ir com a multidão dos meus discípulos? Não, Senhor. Só tu tens. Nesta noite, nós dizemos que não seremos pessoas comuns. Não vamos agir friamente, não vamos priorizar a nossa vida. Deus, existe um lema para nós: nós negamos a nós mesmos. Deus, eu odeio a minha vida. Odeio a minha vida. Para ganhar a vida que eu tenho diante de ti. Eu odeio as probabilidades e oportunidades que Satanás abriria para mim. Eu odeio. Assim como o povo que se acha aqui. Deus, eu odeio o conforto que me afasta de ti. Deus, eu odeio as bênçãos quando elas fazem comigo e tiram de mim a noção quem eu sou, Senhor. Deus, nós não somos comuns. Nós não somos pessoas fora de órbita. Nós somos apaixonados. Existe um altar dentro de nós que queima de noite. Queima de noite, queima de noite, queima de noite. E a única razão, Deus, de estarmos de pé, e a única razão de nós levantarmos as nossas cabeças e olharmos para ti, não é porque a nossa vida é favorável, mas porque nós temos um Deus, nós temos um Deus, nós temos um Deus. E aprendemos como Josué, que a nossa luta não é ganha nesta terra, mas nas regiões celestiais. A nossa batalha é ganha nas regiões celestiais. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, que todas as ferramentas e trâmites e cadeias e grilhões que estão sendo programados e fabricados para cada um de nós, sejam reveladas todas as estratégias de Satanás pela comunhão que temos contigo. Pai Santo, em nome de Jesus, se Satanás está usando os nossos corações, se Satanás está usando a inclinação, a nossa vontade, o nosso querer, eu, em nome de Jesus Cristo, repreendo agora todo dardo inflamado de Satanás, de prazer, de gosto, de deleite, de tudo no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, todo dardo inflamado, toda peste, tudo aquilo que Satanás levanta, que caia por terra, em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e que você diga assim: meu Deus, se o inimigo da minha alma plantou uma semente que vai crescer para a minha destruição, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor arranca, Senhor, toda semente do diabo, camuflada, disfarçada, de alegria, de prazer, de justiça, de correto, em nome de Jesus. Aquilo que eu estou inclinado, aquilo que me motiva,
que é do diabo, eu repreendo agora toda artimanha, toda obra de Satanás, e eu não vou permitir que a minha alma contribua com as obras das trevas. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, todo o espírito das trevas, todos os demônios que trabalham com encantamento, saiam da minha mente, saiam da minha vida, em nome de Jesus. Senhor, eu quero a lucidez, eu quero a luz da tua palavra, a luz que ilumina as minhas trevas. Em nome de Jesus, eu repreendo toda hoste, todo espírito do mal, e eu quero que toda ferramenta preparada contra a minha vida seja agora destruída, contra a minha família seja destruída. Espírito das trevas, eu declaro que eu estou vivo, e eu oro e repreendo e resisto em nome de Jesus Cristo todas as obras de Satanás, em nome de Jesus. Amém?